Fidelidade em tempos finais. Episódio 8. Perseguição. A profecia está se cumprindo. Jesus profetizou dizendo: então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Mateus capítulo 24, versículos 9 a 10. As palavras de Jesus em Mateus capítulo 24, versículos 9 a 10, ecoam como um aviso solene e profético para todas as gerações, especialmente nos dias que antecedem seu retorno. Ele nos alerta sobre perseguições intensas, traições dolorosas e o enfraquecimento do amor entre muitos. Esse texto não apenas descreve uma realidade futura, mas também nos chama a uma postura de vigilância, fidelidade e perseverança em meio às adversidades. Diante de desafios espirituais e sociais crescentes, somos convidados a refletir sobre a profundidade da nossa fé e a afirmar nosso compromisso com Cristo. Nesta mensagem, vamos explorar 7 lições práticas desse texto para fortalecer nossa caminhada, lembrando que a fidelidade a Deus é a chave para triunfarmos nos tempos finais. Primeira, a perseguição como prova de fé. Jesus deixou bem claro que seremos perseguidos e odiados por causa do seu nome. A perseguição não é um sinal de derrota, mas uma oportunidade de revelar a autenticidade e a profundidade da nossa fé. É no meio da oposição que experimentamos o poder sustentador de Deus e nos apegamos à sua promessa. Jesus disse: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 10. Essas provações são como um fogo refinador, expondo a verdadeira essência da nossa fé, purificando nossas motivações e nos ensinando a depender plenamente do Senhor. A perseguição não representa o fim, mas é parte do caminho que fortalece nossa confiança em Deus, moldando-nos para a eternidade e nos aproximando ainda mais do propósito eterno do Senhor. Segunda, a morte física não é o fim. Embora o texto mencione a possibilidade de morte por amor a Cristo, sabemos que, para os que creem, a morte física não é o fim, mas o início de uma eternidade gloriosa na presença de Deus. Assim como o apóstolo Paulo declarou como convicção em Filipenses capítulo 1, versículo 21, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Somos chamados a encarar a vida com coragem e propósito, prontos a sacrificar tudo por aquele que entregou tudo por nós. Essa reflexão nos desafia a examinar nosso coração. Estamos verdadeiramente dispostos a entregar tudo? Nossos sonhos, posses e até mesmo a própria vida por amor a Cristo? Que nossa resposta seja um eco de gratidão e entrega, pois nada se compara ao privilégio de viver para o Senhor e a certeza de uma eternidade com Ele. Terceira, o ódio ao nome de Cristo. O ódio global ao nome de Jesus evidencia o confronto direto e inevitável entre o reino de Deus e o sistema deste mundo. Esse antagonismo reflete a oposição fundamental entre os valores eternos de Deus e os ideais transitórios e corrompidos da humanidade. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. O apóstolo Paulo nos lembra que somos cidadãos do céu, chamados a viver com perspectiva da eternidade. Essa verdade nos encoraja a manter o foco no reino do Senhor, que jamais será abalado, permanecendo firmes na fé e alinhados com os propósitos de Deus, mesmo em meio à oposição e hostilidade. Como cidadãos celestiais, devemos refletir o caráter de Cristo e proclamar sua verdade com coragem e amor, mesmo em um mundo que rejeita essa verdade. Que nosso testemunho seja uma expressão viva da graça e da verdade de Deus, apontando para a esperança que só o reino de Deus pode oferecer. Quarta, o escândalo e a apostasia. Jesus advertiu que nos últimos tempos, muitos se escandalizarão, tropeçarão diante das dificuldades e abandonarão a fé. Essa advertência inclui o impacto devastador dos falsos ensinamentos e do engano espiritual que tentarão desviar o povo de Deus.
Essa realidade nos chama a uma vigilância constante contra as armadilhas do pecado e as heresias. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 a 2. Portanto, devemos nos ancorar firmemente na palavra de Deus, que é infalível e eterna, sendo nossa fonte de sustento e firmeza, mesmo em tempos de intensa pressão. Assim, permaneçamos atentos para não sermos seduzidos pelas estratégias enganosas do inimigo, mantendo nossos corações e mentes centrados em Cristo e em Sua palavra. Quinta, a traição entre irmãos. A traição entre cristãos será um dos sinais mais dolorosos dos tempos finais, refletindo o enfraquecimento do amor e da lealdade dentro da comunidade de fé. Em momentos de crise, somos chamados a cultivar o perdão, a reconciliação e a unidade no espírito, resistindo firmemente às divisões e conflitos que ameaçam o corpo de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 3. O amor genuíno entre os irmãos não é apenas um mandamento, mas um testemunho poderoso da presença de Cristo em nossas vidas. Quando perdoamos e buscamos a reconciliação, utilizamos as armas espirituais capazes de desarmar o ódio, restaurar relacionamentos e fortalecer a comunhão na igreja. Que nosso compromisso com a unidade e o amor seja um reflexo da graça de Deus, revelando ao mundo o poder transformador do Evangelho. Sexta, o crescimento do ódio no mundo. O ódio crescente entre os homens é um dos sinais mais claros da decadência espiritual nos últimos tempos. Em contraste, somos chamados a manifestar o amor de Cristo e a orar por aqueles que nos perseguem, mesmo diante da oposição. Como Jesus ordenou: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus capítulo 5, versículo 44. Sétima, o chamado à perseverança. Jesus nos exorta a perseverar até o fim, pois essa perseverança será recompensada com a vida eterna. Mateus capítulo 24, versículo 13. Para isso, devemos fortalecer nossa comunhão com Deus, manter os olhos fixos em Jesus e buscar diariamente a unção e a capacitação do Espírito Santo. A perseverança é o fruto de uma esperança viva e inabalável em suas promessas. Finalmente, as palavras de Jesus em Mateus capítulo 24, versículos 9 a 10, nos desafiam a uma fé inabalável em tempos de crise. Apesar das perseguições, traições e ódio que possam nos cercar, a fidelidade a Cristo nos fortalece e nos sustenta. Não somos chamados a temer, mas confiar no Senhor, que nos prometeu sua presença constante e a certeza da vitória final. Que essas reflexões inspirem nossa caminhada, ajudando-nos a viver com propósito, amor e determinação enquanto aguardamos o arrebatamento e o glorioso retorno de Jesus Cristo. Como diz a Escritura: ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. A fidelidade em tempos finais não é apenas uma opção, mas a marca de um coração totalmente dedicado ao Senhor. Que possamos perseverar com coragem e fé, certos de que Ele é digno de nossa total dedicação e piedade. Bem, queridos, chegamos ao final do 8º episódio desta série, A Profunda Expectativa, a Vinda do Senhor e o Fim dos Tempos, em Mateus capítulo 24. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora para não perder o 9º episódio. Nele você aprofundará seu conhecimento sobre este tema escatológico tão essencial para a sua vida espiritual, ampliando seu discernimento, promovendo seu crescimento e fortalecendo sua fé para que esteja plenamente preparado em santidade para o arrebatamento e a gloriosa volta do Senhor. Compartilhe este vídeo com seus amigos, deixe seu like e sinta-se bem-vindo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém.